Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Muito bom dia! Estamos juntos para mais um vídeo e eu começo perguntando para você, você ama seu semelhante? Jesus disse em Mateus 22:39, ame o seu próximo como a si mesmo. Ame o seu próximo como a si mesmo. Lembra você que estamos no YouTube, canal Antônio Lima Braga Júnior, também estamos no Instagram e no Facebook. No Facebook a gente posta um capítulo da Bíblia por semana e se você nos acompanhar, você vai ler a Bíblia comigo, tá bom? Lá no YouTube nós temos uma série de vídeos de vários capítulos do Novo Testamento que você pode compartilhar, você pode recomendar para os seus amigos, enfim, nos ajudando a divulgar a palavra de Deus. A hospitalidade é tratada aqui no último capítulo dessa rica epístola aos Hebreus de uma maneira muito grande. Nos primeiros 12 capítulos, o raciocínio do autor é muito coeso. Ele procura alinhar cada ponto ao outro de uma maneira precisa. Entretanto, nesse capítulo 13, o último capítulo, seu argumento é finalizado e ele junta uma série de temas não relacionados entre si para finalizar. Do versículo 1 até o 3, ele fala sobre o amor fraternal e da importância de fortalecer a comunhão entre todos. O problema é que nós, muitas vezes, dizemos que amamos o nosso semelhante e, na primeira oportunidade, inserimos uma lança em suas costas, com o desprezo, com a falta de hospitalidade, entre outras coisas. O autor relata que, muitas vezes, a hospitalidade fez com que pessoas acolhessem anjos. É bom a gente pensar sobre isso. Em seguida, ele já adverte sobre a imoralidade sexual e a ganância. Versículos 4 e 5. Olha o que está escrito lá. O casamento deve ser honrado por todos. O leito conjugal conservado puro. Pois Deus julgará os imorais e os adúlteros. Conserve-se livres do amor ao dinheiro e contente-se com o que vocês têm, porque Deus mesmo disse, nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Parece que o capítulo foi escrito ontem, não é mesmo? Diante de tantas desgraças que vivemos nesse sentido. Sodoma e Gomorra parece história infantil diante da imoralidade que vivemos hoje em dia. O autor reforça o resultado da fé daqueles que lhes ensinaram a palavra de Deus e afiança aos seus leitores que eles podem esperar o mesmo galardão por uma fidelidade semelhante, porque Jesus é inabalável. Versículos 7 e 8. Do versículo 10 até o 14, o autor exorta sobre o estilo de sacrifício utilizado no Velho Testamento e faz uma analogia da figura de Jesus Cristo. Ele mostra Jesus como uma oferenda pelo pecado, observando que ele sofreu e fora do acampamento. Jesus foi crucificado fora da cidade de Jerusalém. Para participar dessa oferenda perfeita pelo pecado, deve-se sair do acampamento, ou seja, eles tinham que sair do judaísmo. Antes de Jesus, os sacerdotes tinham que oferecer sacrifícios. Hoje a diferença é que, com Jesus como seu sumo sacerdote, nós precisamos oferecer sacrifícios espirituais a Deus, como um sacrifício de louvor, fazer o bem, repartir o que temos com os outros. Não estou falando aqui de socialismo, comunismo, estou falando aqui de você repartir aquilo de uma maneira de proporcionar o bem àqueles que estão com necessidade. Deus se agrada desses sacrifícios, todavia o homem prefere louvar ao diabo, fazer o mal e roubar as viúvas, os órfãos e os pobres. Depois sai dizendo que Deus é ruim ou então que ele não existe. O autor ainda recomenda submissão aos líderes espirituais, desde que sejam dignos, é claro. Aqui é o ponto fraco de todo cristão. Muitos se rebelam e legislam em causa própria,
adaptando a Bíblia às suas necessidades e aí caem em desgraças. Ele termina o capítulo e a epístola pedindo orações, versículos 18 e 19, e oferecendo uma oração por eles, versículos 20 e 21. Sabe, os teólogos não sabem ao certo quem escreveu essa epístola aos Hebreus. Particularmente, sem nenhum embasamento, eu, Antônio, acredito que foi Paulo com a ajuda de outras pessoas, porque o final ficou muito parecido. Mas eu não tenho nenhum embasamento para isso, essa é apenas uma opinião. Mas isso não importa. O que importa é que é um material riquíssimo que deve ser explorado, pois dá todas as recomendações necessárias para uma vida com Deus, sendo nós judeus ou não. Para as próximas semanas, eu te convido a ler comigo a carta de Tiago. São 5 semanas, 5 capítulos, e eu conto com você, tá bom? Um feliz Dia dos Pais a todos aqueles que têm a linda incumbência de prover e proteger seus filhos. Um bom dia e que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos.